Bom, já vamos fazer conexão aqui com o doutor Sebastião. Já está comigo o doutor Sebastião Domingues, que é editor da coluna Na Visão do portal SP Rio Mais, para participar aqui conosco. Doutor Sebastião, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. Diretamente do Rio de Janeiro, aqui num dia quente de sol. Que bacana, direto do Rio, direto de Praias Cariocas. Aqui tem chovido bastante, mas está fazendo um solzinho agora, viu? Esperamos que seja assim um clima melhor até o Réveillon, né? Até a virada do ano. Muito bem. Bom, vamos com as informações aqui, falando sobre um assunto bastante sério com relação à Covid-19, já que o mundo registrou pela primeira vez mais de 1 milhão de casos de Covid em um único dia. Foram 1.400.000 casos confirmados nessa terça-feira. Os dados são de uma plataforma ligada à Universidade de Oxford. A plataforma alerta que, apesar do recorde histórico, é preciso levar em conta que muitos países deixaram de registrar casos entre os dias 24 e 26 de dezembro. E o Brasil, ele registrou ontem uma média de 105 mortes por Covid-19, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. Apenas Santa Catarina não atualizou os dados, o que representa uma melhora até em relação aos dias anteriores, já que o país vivencia aí falhas na divulgação desses dados desde o dia 10 de dezembro, quando sites e plataformas do Ministério da Saúde foram hackeados, sofreram ataques hackers. Devido a esse comprometimento dos dados dos últimos 18 dias, não é possível saber, por exemplo, o tamanho da queda que a média de 105 mortes registrada ontem representa. Sabe-se, no entanto, que o país vive uma tendência de redução no número de mortes pela Covid-19. Já com relação ao número de casos, aqui na região do Vale do Paraíba, a semana encerra na segunda-feira. A semana encerrada na segunda-feira, dia 27, conta com 1.056 novos casos confirmados de Covid, o que representa um aumento de 245% frente ao período anterior, que registrou 306 infectados. Pois é, doutor Sebastião, a gente pensava que o fim do ano iria ser sem Covid. E estamos aí com o número de casos crescendo justamente agora. Como é que o senhor avalia isso? Ô, Zé Guilherme, eu acho que sem Covid vai ser difícil, viu? Eu acho que ela vai ficar indo e voltando, e a tendência é que em algum momento a gente estabilize no número de contaminados e fique por aí, né? Com relação ao que está acontecendo na Europa, né? O fato é que, se você considerar o número de casos em um dia, que tem a bias aí, a alteração referente também a Natal, Ano Novo, que lá também as pessoas entram de licença, etc. e tal. Mesmo a média móvel de mortes, de casos, que é aquela média dos últimos 7 dias para evitar aquelas flutuações de um dia ou outro, a média móvel também subiu, né? E bateu recorde em relação a toda a história da pandemia. Tem duas questões aí que tem que ser avaliadas. A primeira delas é a seguinte: com certeza, hoje, se testa muito mais do que um ano atrás. Já existe uma rotina de testagem na Europa, não é no Brasil que eu estou falando, e nos Estados Unidos, muito mais intensa do que era antigamente. Primeira questão. Segunda questão: teste não significa doença, significa que a pessoa está contaminada pelo vírus. E a maior parte desses testes que estão sendo feitos são em pacientes assintomáticos. Terceira questão, e a mais importante: a curva de casos não está sendo acompanhada pela curva de mortes. Ou seja, a curva de mortes não está aumentando na mesma proporção. Porém, vale lembrar que as mortes sempre ocorrem de 10, 20 dias para frente, depois que a pessoa apresenta os sintomas. O fato é que a sintomatologia da Ômicron não está sendo relatada falta de ar, não está sendo relatada tanto um ataque ao pulmão como era como acontecia nas outras variantes. Ela está se portando mais como uma gripe comum. Agora, uma coisa que me preocupa, Zé Guilherme, é o seguinte: em epidemiologia, a gente fala em evento sentinela, ou em doença sentinela. O que significa isso? É aquela doença ou aquele evento
que indica que alguma coisa está acontecendo, está nos avisando que outra coisa pior ou outra doença pode aparecer. Por que eu estou falando isso? Por causa da gripe. Nós estamos tendo um aumento enorme dos casos de gripe em São José dos Campos também. Aliás, no Brasil todo. E a gripe se transmite da mesma forma que se transmite a Covid. Então, a gripe está nos dizendo o seguinte: você, população, não está se protegendo das doenças infecciosas por via respiratória. Portanto, se você está tendo muita gripe, você também pode ter muita Covid. Não estamos tendo muita Covid, provavelmente porque tem pouca circulação do vírus. Mas como a Ômicron, efetivamente, ela se transmite com muito mais rapidez do que a Delta e as outras variantes que apareceram por aqui, é bem provável que a gente tenha também um aumento de número de casos de Covid, porque, como eu falei, se está tendo gripe, vai ter Covid também, se o vírus estiver circulando. A única dúvida que sempre existe, que eu não sei se estão relatando isso ou não, é se há algum tipo de competição entre o vírus da gripe e o vírus da Covid, e de repente o vírus da gripe está segurando a transmissão do vírus da Covid. Mas tem muita coisa para acontecer por aí, as festas de Ano Novo estão aí, aglomerações acontecerão com certeza, e lá para o dia 10 de janeiro a gente vai saber como é que as coisas vão andar, né? Muito bem, Rodrigo. E ainda falando sobre a Covid-19, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, divulgou ontem uma nota técnica em que defende a importância de se vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. A Fiocruz avaliou que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, realizou uma análise técnica rigorosa para autorizar a aplicação dos imunizantes em crianças dessa faixa etária e que a vacinação infantil já foi iniciada em outros países, sendo uma ferramenta importante e fundamental no controle da pandemia. A nota técnica informa que de janeiro a 4 de dezembro deste ano, 19.900 pacientes com menos de 19 anos foram hospitalizados com casos de síndrome respiratória aguda grave, causada pela Covid-19. Ao todo foram notificados 1.422 óbitos por essa síndrome, confirmados por Covid-19 nessa faixa etária em 2021. Além dessa síndrome, outra complicação da Covid em crianças e adolescentes é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, quadro que gera inflamações em diferentes partes do corpo. Desde o início da pandemia, foram registrados 1.412 casos desse tipo no Brasil, causando 85 óbitos. O Ministério da Saúde prevê para janeiro o início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos. A pasta informou que a posição favorável à vacinação poderá ser formalizada no dia 5 de janeiro, após o fim do prazo da consulta pública, que está aberta para tratar dessa questão. A imunização de crianças de 5 a 11 anos com a vacina da Pfizer foi autorizada pela Anvisa no último dia 16 e, desde então, foi alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro. Doutor Sebastião, a vacinação de crianças virou também uma peça ideológica, infelizmente. Isso que é duro, né, Zé Guilherme? Ele estava falando do negócio da vacina, estava lembrando da cloroquina, né? Quanto tempo, quanta energia, quanto dinheiro se usou, se gastou, se desperdiçou nesse tipo de discussão que não tem o menor sentido, né? Quer dizer, acho que o grande problema é você ter pode ser um presidente da República, pode ser um prefeito, pode ser um governador, que não entende absolutamente nada do assunto. Ô, Zé Guilherme, eu virei presidente da República. O que você faz? Você chama um ministro da Saúde para te auxiliar. Você chama um ministro do Transportes para te auxiliar. Porque você não tem formação em todas as áreas, não é possível que você entenda de todas as áreas. E mesmo que você seja médico, sendo presidente da República, você tem que ter um ministro da Saúde, porque você tem que ter uma pessoa que esteja aí em cima dos dados, dos conhecimentos e dos fatos para poder te orientar. Então nós temos um presidente da República que não entende absolutamente nada de medicina, é até difícil saber exatamente do que ele entende, né? E ele começa a soltar esses comentários, se esquecendo
que existem aí milhões de pessoas que seguem exatamente o que ele fala. Existe uma outra centena de milhares que provavelmente o segue de forma fanática. Então ele coloca essas coisas trazendo um prejuízo enorme para várias áreas, especificamente a área da saúde. Com relação inclusive ele falou uma coisa que ele até repetiu o que o Queiroga já havia falado, e há comentaristas médicos em outras áreas de mídia que dizem que o Queiroga deixou de ser médico faz muito tempo, que ele agora só pensa em se manter no cargo e provavelmente ser candidato pelo estado dele a alguma coisa. Mas a questão é a seguinte, os dois falaram o seguinte: o número de mortes de criança é muito pequeno para você se preocupar com vacina. Aí eu respondo de duas formas. Primeira forma é a seguinte: é muito pequena se não for o seu filho ou o seu neto. Primeira questão. O que demonstra e reforça a total falta de empatia que o nosso presidente tem com a dor e o sofrimento alheio, demonstrado isso várias vezes, inclusive agora, que ele nem apareceu para dar apoio para as vítimas lá de Bahia, tá? De férias em Santa Catarina. A segunda questão é a seguinte: as crianças, naturalmente, quando bem cuidadas, morrem pouco. Morrem muito menos que os adultos. O que é bem cuidada? Saneamento básico, para não ter morte por diarreia, por desidratação. O que é bem cuidado? Esquema de vacinação bem implementado, com uma cobertura ampla de várias vacinas. Não se morre de sarampo no Brasil praticamente mais hoje, não temos mais poliomielite, não temos mais catapora. Quer dizer, várias doenças que as crianças estavam expostas e que não morrem mais por causa da vacinação. A outra causa importante de morte das crianças é acidente. Afogamento em piscina, afogamento em rio, são casos importantes, atropelamento. Então, resumindo, as crianças, graças a Deus, morrem pouco. Então, quando você pega e coloca lá, morreram 600 mil pessoas no Brasil. Das 600 mil que morreram, em torno de 2 mil eram crianças, você fala, morreu pouco. Então, aí vem a contra-resposta. Você sabia, Zé Guilherme, que hoje a Covid é a doença infecciosa que mais mata crianças no Brasil das doenças que existem, que tem vacina? Quer dizer, das doenças que tem vacina, Covid é a que mais mata crianças no Brasil. Aí vem aquele contra-argumentação. Não, mas por que falavam, então, que não precisava se preocupar com as crianças? Não precisava se preocupar com as crianças quando você tinha os idosos no topo da cadeia, que eram os que mais morriam. Os idosos, os imunodeprimidos, esse pessoal que tem uma sensibilidade maior ao vírus. Passar dessa fase, que nós já vacinamos todos os adultos, qual é a coisa natural a ser feita, Zé Guilherme? Vacinar as crianças. Inclusive, por causa de um outro motivo muito importante. As crianças podem ser repositórios, ou seja, elas têm o vírus de forma assintomática, transmitem para as outras pessoas e o vírus fica circulando. Enquanto o vírus fica circulando, você tem mais mutação e você não consegue erradicar a doença. Eu não acredito que a doença vai ser erradicada, mas ela vai ter um controle muito alto. Então, quer dizer, não apoiar. E outra coisa, Zé Guilherme, todas as sociedades, pediatria, a Associação Médica Brasileira, Fiocruz, todas soltaram manifestos falando da importância da vacinação nessa faixa etária de 5 a 11 anos. Então, vamos vacinar. E mais um detalhe que eu estou esquecendo, né, Zé Guilherme? Você dizer que vai condicionar, que parece que é o que o ministro está falando, condicionar a liberação da vacina a uma consulta pública, isso é ridículo. Nenhum país do mundo faz uma bobagem dessa, você consultar a população para saber se ela quer tomar injeção ou não. Eu não quero tomar injeção, certo? Mas quero tomar vacina. Então, quer dizer, é uma coisa que não tem o menor sentido. Enfim, aguardemos. Rodrigo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que vai pautar na volta dos trabalhos legislativos a proposta de criação de um fundo emergencial para ser usado em situações de catástrofes naturais, como a que vem acontecendo na Bahia. A afirmação foi feita na tarde de ontem, após reunião com a bancada de deputados da Bahia, para tratar da ajuda do parlamento ao Estado. Até o momento, o número de pessoas na Bahia afetadas pelas chuvas se aproxima de 500 mil.
O estado contabiliza mais de 60 mil entre desabrigados e desalojados. O total de municípios afetados chega a 116, sendo que 100 já decretaram situação de emergência e pelo menos 21 pessoas morreram. Na manhã de ontem, o governador da Bahia, Rui Costa, disse que o estado atravessa o maior desastre natural da história. Em entrevista coletiva, Costa disse que ainda é possível dizer ainda não é possível dizer, quando começará a reconstrução das áreas que foram destruídas pelas enchentes que atingem o estado neste mês. É uma situação dramática lá, né, doutor Sebastião? Terrível. Eu realmente acho que ninguém esperava que fosse dessa magnitude. O estrago é muito grande. Eu me lembro de duas questões, né? A primeira questão é a seguinte: aqui em Caçapava, há uns 10 anos atrás, não sei quanto tempo faz, caiu uma ponte na Dutra por causa de uma chuvarada aí. Simultaneamente, caiu também uma ponte na Fernão Dias, que vai para Belo Horizonte, que na época não era privatizada. A Dutra, como é privatizada, em 3 meses a ponte estava reposta, né? Na Fernão Dias, que era do governo federal, em 6 meses não havia nem saído a licitação emergencial para a construção da ponte. Quer dizer, a recuperação. E outro problema sério, né, Zé Guilherme, quando acontecem essas catástrofes, são as tais das contratações emergenciais, né? Onde os preços vão para as alturas e os amigos são favorecidos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito estranho partir do Lira essa história de fazer fundo emergencial para catástrofe. Quem tem que ter fundo emergencial, reserva para esse tipo de problema, é o governo federal e não o Congresso. Partindo de onde está vindo, você pensa no seguinte: estão querendo criar mais uma caixinha de dinheiro para os políticos irem distribuir, fazerem proselitismo e propaganda política nos seus próprios locais. Aí eu te pergunto, Zé Guilherme, não tem lá 16 bilhões de emenda do relator? É só cada deputado mandar dinheiro lá para a sua região para ajudar a reconstrução do seu estado. Quer dizer, isso é mais uma jogada ou de marketing para agradar as pessoas, ou de arrumar uma outra caixinha com mais dinheiro para eles poderem manipular a vontade e fazer compra de votos para o resto do Brasil. Infelizmente, tudo que vem da Câmara a gente não pode confiar muito, né, Zé Guilherme? Isso aí. Obrigado, doutor Sebastião. Rodrigo. Obrigado, doutor. Ótimas festas aí para o senhor. Bom dia a todos, feliz ano novo, 2022 tranquilo e vamos em frente. Muito bem, vamos em frente seguindo com muita esperança aí para o ano novo.